O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda a cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros no meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fores bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei: até a poeira de vossa cidade que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios os obedecerão por causa do teu nome. Jesus respondeu: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos os obedecem,
Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, é preciso que aprendamos a nos alegrar no Senhor. É preciso que de fato entendamos que o Senhor nos chama a uma alegria. O Senhor não nos convidou para sermos cristãos carrancudos. O Senhor não nos convidou para sermos cristãos que estão sempre com o rosto fechado, endurecido pelas situações da vida. As situações da vida, elas existem e muitas vezes nós não temos como mudar. Não temos a força e o poder para transformar inúmeras coisas que nos acontecem. Mas temos a força e a capacidade de, sabendo que não podemos mudar algumas coisas, fazermos com que estas coisas passem da melhor maneira possível. Fazermos com que essas coisas sejam direcionadas para a melhor resposta possível. Tem coisas na vida que nós não temos como mudar e precisamos passar, mas como vamos passar, que é a grande questão. Como vamos viver as situações da vida, que é a grande questão. Precisamos aprender a viver em sintonia com o Senhor. Precisamos aprender a viver na presença do Senhor, diante desse Deus maravilhoso que nos ama infinitamente. Talvez você não tenha controle dos seus sentimentos muitas vezes. Talvez você não tenha controle do que está acontecendo dentro da sua casa. Talvez você não tenha controle do que está acontecendo no seu trabalho. Talvez você não tenha controle do que está acontecendo à sua volta. Mas você pode e consegue fazer com que as suas respostas sejam diferentes. Você pode e consegue fazer com que a sua forma de ver, de encarar, de viver, de experimentar as situações sejam diferentes. Existem pessoas que se tornam muito amargas, muito frias, gélidas, difícil de convivência. Tem pessoas que a gente olha e diz assim: meu Deus, o rosto está marcado por uma dureza, o rosto está marcado por uma forma, porque o rosto e os olhos são espelhos da alma, são espelho da nossa vida interior. E quando nós olhamos para alguém e vimos aquelas expressões carrancudas, duras, difíceis, sabemos que aquela pessoa tem dentro dela muitas marcas, muitos sofrimentos, muitas dores, das quais precisa ser curado, das quais precisa ser transformado, das quais precisa aprender a exultar de alegria no Senhor, apesar de toda dor, apesar de todo sofrimento, apesar de toda angústia, aflição, de toda contrariedade, apesar de todas as situações difíceis da vida, nós precisamos aprender a estar em Deus, e estando em Deus, não permitir que aquilo que nós não temos como mudar transforme a nossa vida para ser uma vida amarga. Existem pessoas que são tão amargas que não conseguem ver felicidade em nada. Murmuram desde que acordam até a hora que dormem, reclamam de Deus e do mundo, reclamam de todas as pessoas que convivem. Todo mundo está cheio de defeito, todo mundo não presta, todo mundo não vale, e hoje é amigo de um, amanhã já está com raiva daquela pessoa com facilidade. Hoje fala, amanhã não fala, hoje ri, amanhã chora, hoje reclama, amanhã ri. São pessoas que precisam ser curadas nas suas feridas, que vivem a vida a partir da sua história, mas fizeram uma leitura da sua história de maneira difícil e não experimentaram de fato esta bondade maravilhosa de Deus, que faz o novo na vida de todas as pessoas. Não trazem no seu rosto a marca de Cristo Jesus, mas trazem no seu rosto e na sua vida a marca da sua dor, do seu sofrimento, dos seus problemas,
das suas feridas internas. Nós somos convidados, como pela segunda leitura, a trazermos em nosso corpo, em nosso rosto, as marcas do Cristo Jesus. E as marcas do Cristo Jesus são as marcas da misericórdia, são as marcas do amor. Ele morreu na cruz não para que fôssemos infelizes, mas para que fôssemos felizes. Ele morreu na cruz não para que fôssemos aquelas pessoas rabugentas, mas felizes, alegres, realizadas, que de fato seja construtora de ambientes bons e agradáveis, que de fato seja construtora de que as pessoas gostem de conviver, e não por aquilo que a pessoa dá, não por aquilo que a pessoa faz, mas por aquilo que a pessoa é. Quando uma pessoa é boa de conviver, nós gostamos de estar junto por aquilo que ela é, e não por aquilo que ela pode oferecer. Aí seria só interesse. Mas quando alguém é marcado com as marcas de Jesus, quando alguém é marcado com o amor de Jesus, quando alguém não se preocupa com as marcas que tem dentro de si, porque todos nós temos, mas vive as marcas dessa ressurreição, dessa vitória, todas as pessoas gostam de estar perto. Mas é simples curar essas marcas. Existem torrentes de águas libertadoras e transformadoras, como diz a primeira leitura. Um rio de paz, um rio de torrentes transbordantes que podem nos amamentar e nos carregar no colo, como uma mãe acaricia filho para nos consolar e transformar. Deus está de fato enviando suas torrentes para mudar a sensação da nossa vida, para mudar a história do nosso coração, para nos fazer sermos felizes apesar das dificuldades, para nos fazermos viver esta alegria apesar dos problemas. Os problemas não vão passar, as dificuldades não vão deixar de existir, os sofrimentos, as dores, as situações todas não vão deixar de estarem ali. Mas a maneira pela qual eu vivo tudo isso pode ser diferente. A maneira pela qual eu experimento tudo isso pode ser diferente, porque eu posso, de fato, marcado por Cristo, bebendo dessas águas torrentes e sendo acariciado por Ele, acolhido por Ele, não permitir que estas marcas definam a minha vida. Não permitir que essas marcas definam as minhas escolhas. Não permitir que estas marcas definam aquilo que eu sou e aquilo que eu tenho. Não permitir que as minhas decepções definam a minha forma de viver. Às vezes as pessoas estão tão feridas que elas vivem já na defensiva, toda hora esperando alguém falar alguma coisa já para bater. Tem pessoas, acho que você conhece pessoas assim, que estão prontas para brigar o tempo inteiro, que estão desconfiadas de tudo, de todos o tempo inteiro, que estão agindo de maneira dura em tudo o tempo inteiro. E o pior são aquelas pessoas que nada dá certo. Tudo que você propõe, não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai conseguir. Não tem jeito. Isso não é bom. Isso aí já tentei, não deu certo, não vai dar certo. Tem pessoas que são tão negativas, mas tão negativas, e elas mesmas nem percebem que são assim. Mas tudo isso, esta forma de viver, é um reflexo de feridas na alma, de feridas no coração, de feridas no intelecto, de feridas que estão ali, ainda doendo, talvez ainda com cascas, mas por baixo purulentas, feridas que não foram curadas e que precisam ser colocadas diante de Deus para serem curadas. Precisa de uma cura interior, cura das marcas da infância, das marcas do tempo de gestação, das marcas da adolescência, da juventude, da idade adulta, das marcas que ficaram ao longo da nossa história. Muitas vezes, as situações que nós vivemos e as marcas não nos definem, mas elas, de fato, ficam ali empurrando as definições do que nós somos. Então é preciso curá-las, para que elas não nos empurrem para o abismo de uma vida solitária, não nos empurre
para o abismo de uma vida difícil, sofrida, dura, complicada, sem sentido, sem alegria, uma vida estranha que no fundo vai se tornando vazia. Mas o Senhor diz: não vos alegreis porque tendes o poder sobre o mal, ou porque tendes a graça de serem curados. Vos alegreis porque o vosso nome está nos céus. Como encontrar o nosso nome no céu? Hoje, no Evangelho, Jesus chama 72. Não são mais os 12 só, são 72. E isso significa a igreja, clero e laicos, toda a igreja, clérigos e laicos, somos todos nós chamados para uma coisa. Para quê? Para a missão. Qual é a missão? A missão de mostrar Jesus para as pessoas. A missão de falar de Jesus para as pessoas no nosso trabalho. Você, quando está lá na sua medicina, fala de Jesus para quem você atende? Você fala de Jesus para a sua equipe? Você, quando está na sua escola dando aula, você fala para os seus alunos de Jesus? Você fala para os professores na sala de professores de Jesus? Você fala para a diretora sobre Jesus? Você, quando está lá mexendo no fio, na eletricidade, você fala de Jesus para aqueles seus companheiros de trabalho? Você, quando está lá recolhendo lixo, você fala de Jesus para aquelas pessoas que trabalham com você? Fala de Jesus para aqueles moradores que estão olhando você trabalhar? Você, quando está lá como policial prendendo alguém, você fala de Jesus para a pessoa que você está prendendo? Você fala de Jesus para os outros policiais? Na delegacia você fala de Jesus? No seu trabalho você fala de Jesus? Você fala de Jesus no seu laboratório, quando você está lá com seus colegas falando de bactéria? Você fala de Jesus? Enfim, nós precisamos fazer esta missão dos 72. Falar de Jesus enquanto estamos fazendo artesanato. Falar de Jesus enquanto estamos fazendo musculação ou pilates. Falar de Jesus com os nossos professores ou com os nossos colegas ali na musculação, ou até mesmo da ginástica aeróbica, ou até mesmo dentro da piscina, fazendo hidroginástica. Nós precisamos aprender a falar de Jesus em todos os lugares. E ao falar de Jesus, fazemos também um convite para que as pessoas experimentem Jesus. A missão dos 72 é entrar nas cidades, entrar nas casas, permanecer nas casas, comer e beber daquilo que oferecerem e ali estarem presentes para falar, mas não só para falar. Eles voltaram felizes porque curaram em nome de Jesus. Eles voltaram felizes porque o demônio saía em nome de Jesus e obedecia a todos eles. Eles voltaram felizes e realizados por verem que a palavra de Deus estava transformando a vida das pessoas onde eles chegavam. Havia uma alegria. E Jesus diz: a sua alegria tem que ser maior, porque ao fazer a missão, ao viver a missão, ao propagar a missão, seus nomes estão escritos no reino dos céus. Seus nomes estão escritos no paraíso. Seus nomes estão escritos no Nova Jerusalém. Você está recebendo a graça de Deus pelo fato de fazer a sua missão. E é simples. Se as pessoas receberem a sua missão, a sua evangelização, alegre-se com eles. Se não receberem, sacode a poeira dos pés e diz: o Senhor está vindo. Você fez a sua escolha e eu te respeito. Respeito na sua escolha. Rezo para que um dia um outro missionário chegue ali e consiga alcançar o que eu não consegui. E consiga fazer a obra que por algum motivo eu não consegui fazer. Que alcance aquele coração e aquela história da maneira que eu não consegui. Mas, irmãos, nós não podemos deixar de fazer nossa missão. Às vezes, naquilo que fazemos, que somos capazes de fazer profissionalmente, somos maravilhosos. Fazemos bem tudo que fazemos em casa. Fazemos bem comida, fazemos bem a limpeza, a arrumação. Fazemos bem tudo que fazemos. Mas é preciso fazer também bem essa nossa missão evangelizadora. Quantos que estão aqui nessa missa convivem com pessoas e nunca nem falaram sua religião? Porque sou ético,
mas uma ética que vai além daquilo que você é. Que ética é essa? Que ética que rouba o seu cristianismo e a sua intimidade com Deus? Que ética é essa que rouba você da sua missão, mas você não faz, outros vêm e fazem de forma diferente? É triste, porque muitas vezes nós católicos falamos de uma ética e vivemos uma ética aparente, uma ética superficial, quando convém, porque na verdade a palavra não é bem ética, é outra palavra. Medo, vergonha, insegurança, preocupação, entre tantas outras coisas. Mas outras pessoas vêm e fazem sem perder nada e sem passar por cima da ética. Nós podemos fazer da maneira normal. Primeiro, que o nosso semblante revele o amor de Cristo. Que as nossas palavras revelem o amor de Cristo. Mas se você é o primeiro a chegar no trabalho e xingar todos os palavrões possíveis, falar mal de todas as pessoas da sua casa, da sua igreja, dos outros lugares, que Cristo é esse que estamos levando, que somos tão negativos? Às vezes nós precisamos refletir em quem nós somos e o que nós temos feito, pelo bem do outro. Se a gente só é muito negativo, está sempre reclamando, está sempre falando mal, sempre falando coisas ruins, sempre falando coisas negativas, e o nosso rosto é endurecido, puxa vida, ao falar de Jesus, a pessoa diz assim: esse Jesus eu não quero não, Deus me livre, para eu ser igual a você, Deus me livre, não quero nunca ser igual a você. Esse Jesus que você diz aí é muito estranho, porque você fala bem, mas a sua vida é totalmente diferente. Quantas e quantas pessoas deixaram de ser evangelizadas por isso? Não é nem pelo testemunho de pecado de alguém, mas é porque a pessoa fala de Jesus, mas ela mesma não tem nenhuma alegria, ou não tem nenhuma realização, ou não tem nenhuma expressão de que esse Jesus, de fato, fez essa pessoa ser feliz. De fato, mudou essa pessoa. Nós hoje somos os 72. É claro que somos muito mais do que 72, óbvio. Mas nós somos esses que o Senhor hoje chama a fazer a missão. Quantas pessoas lá fora ainda não encontraram o amor de Deus? E se encontrar, tantas coisas podem ser diferentes. Nós falamos tanto que queremos uma mudança do Rio de Janeiro, que queremos uma mudança da violência, que queremos uma mudança em todas as dimensões. Mas eu só acredito na mudança quando ela começa a partir de nós. Eu só acredito na mudança do Rio de Janeiro por um motivo, porque eu acredito que os cristãos, que os católicos podem ainda, a partir da sua própria transformação, sem perder tempo com picuinhas, briguinhas e tudo mais, podem fazer uma nação católica, uma nação cristã. Podem evangelizar as pessoas e transformar a realidade da nossa cidade inteira. Eu não acredito numa transformação da cidade por outra coisa, a não ser o amor. O amor que cada um de nós precisa ser missionário. A misericórdia que cada um de nós precisa ser missionário. As torrentes de águas que precisamos levar nas casas das pessoas. As maravilhas que precisamos levar para que as pessoas experimentem como nós experimentamos. Eu acredito num Rio de Janeiro diferente, melhor. Eu acredito num Rio de Janeiro sem violência. À medida em que os cristãos forem de fato autem Christe, outros Cristo. À medida em que nós que estamos nesta Santa Missa e em todas as outras Santa Missas, Rio de Janeiro afora, em todos os horários, se deixam transformar e se tornam transformadores no amor, na misericórdia, na bondade, na contemplação da face de Deus, na alegria de experimentar, de sentir, de viver e de se deixar transformar em Cristo Jesus. Enfim, sem me alongar muito mais do que eu já me alonguei, dizer: tudo pode ser mudado pela força da oração. Nossa vida precisa ser mudada.
e precisa passar pela cura do nosso interior, pela cura daquilo que nós somos, pela transformação da nossa própria vida e história, pela transformação das marcas e feridas que estão dentro de nós e que muitas vezes, sem perceber, não nos permitem viver e ser felizes como devemos. Enfim, só podemos ser missionários do Senhor e levar esta palavra do amor se de fato esse amor fizer efeito dentro de cada um de nós. Se de fato esse amor conseguir alcançar os espaços, os lugares dentro de cada um de nós. Peçamos, queridos irmãos, queridas irmãs, hoje, a graça de uma transformação de dentro para fora, para sermos imagem, luz, sal, sinal do amor de Deus nesse mundo tão confuso. Problemas sempre tereis, doenças sempre existirão, situações difíceis, complicadas sempre vão acontecer, mas o problema, ou a razão e a certeza que deve nos levar sempre é uma coisa: Cristo nos amou e nele somos vitoriosos de todas as coisas. Por isso, aproximemos do Senhor, para que, transformados no seu amor, façamos uma onda de transformação no mundo à nossa volta.